Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos iniciando a 7ª semana de estudo desse trimestre, o trimestre a qual nós estamos estudando o livro de Êxodo. Tem sido uma experiência maravilhosa estudar esse livro de maneira tão aprofundada, tão detalhada e extrair lições poderosas, enriquecedoras para a nossa vida e o nosso crescimento espiritual. Meu coração se alegra de estar aqui junto com você mais uma vez para poder desfrutar de mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema, nós vamos fazer a nossa oração. Já aproveita a ocasião, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, porque logo mais a gente vai ser abençoado por Deus. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar, estudar e refletir na Tua Palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Espírito Santo seja o nosso professor e que por meio das lições impressionadas em nosso coração, a gente possa viver de fato em novidade de vida e de uma forma agradável aos Teus olhos. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz, a Tua graça, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema da lição desta semana, começando aqui pelo dia de sábado, é o pão e a água da vida. Eu quero convidar você a ler comigo aqui o verso para memorizar, que se encontra ali no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 28 ao 30. E diz assim, ó: Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso, ele, no 6º dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, o povo descansou no 7º dia. Interessante esse verso, porque ele traz alguns pontos interessantes. Vamos lá. Primeiro ponto, Deus falou com Moisés acerca de pontos que o povo como um todo deveria melhorar. Pontos esses que demonstram que o povo ainda, quem sabe, não estava vivendo na sua total integridade. Segundo ponto, o Senhor traz à tona a questão do descanso sabático antes mesmo dos 10 mandamentos. Eu não sei se você sabe, mas os 10 mandamentos são apresentados ali no capítulo 20 de Êxodo. Nós estamos lendo aqui o capítulo 16. Ou seja, mais uma evidência de que o sábado, os 10 mandamentos, eles são anteriores à aliança no Sinai, aos 10 mandamentos do Sinai. Davi, por que foi então que foi apresentado os 10 mandamentos ali no Sinai? Era uma representação visível dos estatutos, dos traços de caráter santo do nosso Deus. Mas esses estatutos, esses ensinamentos, já estavam sendo apresentados de forma antecipada, de forma retroativa, porque, afinal de contas, a instituição é da criação, desde o Gênesis. A lei de Deus, ela é desde o Gênesis. A sua lei, como diz o texto bíblico, é eterna. Um outro ponto interessante que vale a nossa reflexão é a questão de ser dito aqui, ó, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Muitas pessoas, na época de Jesus, interpretavam esse ponto aqui como de forma literal. No sábado é para eu ficar em casa, sem fazer nada, paradinho. É tanto que na extensão da lei que os judeus e fariseus criaram ali, as 610 leis, se eu não me engano, eles acrescentaram a delimitação de quantidade de passos que poderia se dar no dia de sábado. Para você ver a forma literal que eles interpretavam. Davi, já que não é literal, então o que é que está querendo dizer? O problema que estava acontecendo era que o povo estava saindo no dia de sábado para coletar o maná, para colher o maná que Deus derramava durante toda a semana. No dia de sábado, Deus não mandava maná, porque era dia de descanso. Mas o povo ainda estava saindo para colher. Isso demonstrava que o povo não estava obedecendo, que o povo não estava dando ouvido a Deus.
Por isso que Deus disse, olha, no dia de sábado não é para vocês sair. E ele estava se referindo exatamente a essa prática que alguns ainda estavam cometendo no dia de descanso, no dia de sábado. Então, trata-se desse ponto, dessa particularidade. E vamos para os pontos que eu destaquei aqui na introdução. O primeiro ponto diz o seguinte: depois de deixar o Egito, Israel estava em uma jornada desconhecida para a terra prometida. Como foi falado em estudos anteriores, essa jornada deveria durar apenas alguns dias. Mas por conta de algumas escolhas ruins, precipitadas, equivocadas do povo, essa jornada durou cerca de 40 anos. Muito tempo para chegar a um destino. Muito tempo para chegar a um local que bastava alguns dias para chegar lá. Davi, então, o que foi que aconteceu? Por que foi que eles passaram tanto tempo nesse deserto? Sabe? O deserto ele pode ser visto como um local de provação, mas também é visto como um local de aprendizado, de amadurecimento, de crescimento. Por conta que o povo estava distante de Deus, e eu ouso a dizer que nem conheciam a Deus, o povo precisou desse tempo prolongado para poder conhecer verdadeiramente e profundamente a Deus. Foi no deserto que esse povo não apenas foi preparado, foi refinado, como também foi provado, para se de fato chegasse à conclusão se esse era ou não o povo de Deus. E a gente, conhecendo o contexto bíblico, entende que muitas gerações do povo que saiu do Egito teve que ficar no deserto, por não estarem, podemos dizer assim, dentro dos ideais de Deus, dentro do padrão de Deus. É tanto que Deus, em dado momento, falou que somente Josué e Caleb iriam herdar a terra. Exatamente por conta da resistência, da relutância, do coração obstinado do povo em rejeitar o Senhor, em se negar a fazer a vontade de Deus. Partindo para o próximo ponto, diz assim: Moisés era um líder presente e o povo tinha que seguir sua liderança se quisesse triunfar. Quando eu paro para pensar nesse atributo de Moisés, nessa característica, ser um líder presente, aqui eu vislumbro e percebo que a vida de Moisés não era fácil. A vida de Moisés foi dada a muito sacrifício, a muita entrega, a muita paciência. Porque compare ser um líder presente como ser um marido presente, como ser um pai presente, como ser um parente presente. Eu pergunto, é fácil? Não é um desafio? Pois é. Esse era o desafio de Moisés. Davi, por que ele precisava ser um líder presente? Deus tinha chamado Moisés, lá da sarça ardente, como a gente viu nos estudos anteriores, para ser um representante, para ser um modelo, para ser um espelho para os ex-escravos egípcios. Aquele povo que tinha vivido longe do ideal, do plano divino, agora tinham ali uma pessoa igual a eles, carne e osso, para se espelhar, para obedecer, para serem liderados por Moisés. Para que o povo aceitasse a liderança de Moisés, Moisés não apenas teria que ser um modelo, mas teria que ser presente na vida dessas pessoas. Afinal de contas, como é que eu vou seguir uma pessoa se nem mesmo conheço essa pessoa? Se nem mesmo tenho um relacionamento com essa pessoa? Aqui fica uma grande lição para mim e para você. Se queremos de fato influenciar, impactar a vida das pessoas, nós precisamos seguir esse traço de Moisés, de sermos presentes na vida das pessoas. O próximo ponto que eu destaquei é o seguinte: havia muitos obstáculos e desafios pela frente. A gente vai ver no estudo dessa semana que a vida daquele povo não foi uma vida fácil. Que houve muitos desafios ali no deserto. Que houve muitos momentos
de crise. E a pergunta que fica é, Davi, por que esse povo, e não somente esse povo, mas nós também, precisamos passar por essas crises, por essas provações? Sabe? Eu, refletindo sobre isso, eu chego à conclusão que essa é a única forma de ser provado e de ser atestado, se de fato nós somos o que professamos dizer que somos. Sabe aquela situação em que a criança está aprendendo a andar, dando os primeiros passos, ali de forma desequilibrada, e vez por outra vai para o chão, às vezes bate o rostinho no chão. Essa era a situação que o povo estava passando no deserto. Eles estavam aprendendo a caminhar, a dar os passos em direção à verdadeira liberdade. Liberdade essa providenciada por Deus. E não existia um lugar melhor que o deserto para se ter essa experiência. Lembre-se que o povo não conhecia muito bem Deus, não tinha sua fé alicerçada em Deus. Então, para que o povo, de fato, fosse o povo de Deus, esse povo deveria conhecer a Deus. E as provas iriam tornar mais sólido o relacionamento com Deus. Na nossa vida espiritual não é diferente. Às vezes a gente fica chateado e, quem sabe, até mesmo cabisbaixo com as situações que passamos nesse mundo mal. Mas veja essa vida, esses momentos em que estamos nessa terra, como se fosse o nosso deserto. E entenda que esse deserto, ele está com os dias contados para acabar. E que, quem sabe, a nossa terra prometida está bem ali, adiante de nós. O que cabe a mim e a você a fazer é aproveitarmos esses momentos, essas ocasiões, para buscar desenvolver um relacionamento mais estreito, mais profundo, mais íntimo com o nosso Deus, depositando toda a nossa fé e obediência total à vontade de Deus. O último ponto que eu separei da nossa introdução diz assim: segundo um ditado chinês, uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Às vezes a gente olha para o todo, né? Nossa, como é difícil ser temente a Deus, como é difícil obedecer a Deus, como é difícil fazer a vontade de Deus. O que Deus chama a mim e a você neste momento de estudo a fazer é: dê o primeiro passo. Comece a jornada. Você só precisa dar o primeiro passo, que Deus fará com que você continue andando e não pare nunca de andar até chegar ao seu destino final. Deus não vai fazer com que você dê o primeiro passo, mas Ele fará com que você não pare de andar. Então, que hoje eu e você possamos, com base nesse ditado chinês, dar o primeiro passo, sem levar em consideração o todo, o progresso completo. Não. A nossa preocupação é dar o primeiro passo e nos demorarmos e permanecermos na presença de Deus, porque o restante, com certeza, Ele fará. A única coisa que Deus pediu do seu povo foi: me conheçam e me obedeçam. Ele não pede nada diferente de mim e de você. Vamos conhecer a Deus e obedecê-lo, porque o resto, como a gente vai ver no estudo dessa semana, Ele não apenas vai providenciar, mas também irá garantir o sucesso da nossa jornada. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Que o Papai do Céu continue a nos conduzir para momentos como esse, de estudo e reflexão, de lições que nos auxiliarão a chegarmos até aquele grande dia de pé e, quem sabe, um coração muito feliz, porque estamos diante do Salvador de nossas vidas. É isso, até a próxima e tchau, tchau.